Olá pessoal, estamos aqui para a aula de número 21 e desde já eu quero deixar um recado para você. Ficamos de nessa aula mostrar as artes, né, que algumas pessoas me enviaram do Dia dos Pais, né? E eu ia estar mostrando aqui a criação de vocês nessa aula de número 21. Acontece que poucas pessoas me mandaram e dentre as poucas que me enviaram, não converteram o texto em curva e por isso o layout ficou todo bagunçado, não tinha condição alguma de eu mostrar aqui porque eu não sei qual foi a fonte que o pessoal usou e tudo mais. Somente duas artes eram possíveis ser mostradas nessa aula, mas aí como não foi uma coisa para todo mundo, né, somente duas, eu preferi não mostrar por hora essas artes. O que acontece é que vocês vão ter essa outra oportunidade em uma próxima aula, tá? Eu vou estar marcando ainda, vou ver direitinho para ser uma coisa mais organizada, para vocês conseguirem enviar o projeto de vocês para cá e a gente conseguir mostrar aqui nas próximas aulas, ok? Tendo dito essas coisas, vamos para o vídeo. Hoje eu quero mostrar para vocês duas dicas, dois macetes aqui dentro do CorelDRAW que muita gente não sabe, tá? A primeira delas se refere a textos. Como você alinhar os textos? Por exemplo, eu vou pegar aqui um texto da Wikipedia, tá? Já deixei selecionado aqui. E é o seguinte, eu quero colocar todo aquele texto alinhado, né? Cada frase em cima de uma linha. O que é que eu teria que fazer? Pegar linhas aqui e ir criando e tentando posicionar os textos como num caderno e tudo mais de uma forma manual? Não, isso demoraria muito, né? Ia te dar muito trabalho. Então o CorelDRAW ele faz isso para você de uma forma automática e é muito bacana, muita gente não sabe. Então com o seu documento criado, você vai vir aqui no seu menu, exibir, tá? Vai procurar a palavra grade, marcar e escolher aqui grade da linha base. Assim que você clica nisso, o seu documento ele fica com várias linhas. Você pode ver como se fosse um caderno mesmo, tá? Com várias linhas. E aí é o seguinte, eu vou selecionar a ferramenta de texto aqui, tá? Só faço clicar nela. E aqui no meu documento, eu clico e arrasto, criando uma caixa de texto, tá? Com essa caixa de texto, agora eu vou dar um Ctrl V para colar o texto, né, que eu havia copiado lá da internet. Eu vou posicionar ele aqui, ó, no centro do meu documento. Perceba que a fonte é pequena e o texto ele não está alinhado. Algumas frases estão alinhadas, né, com as linhas aí de baixo, outras estão por cima das linhas, entre os espaços e por aí vai. Então seria muito difícil a gente dar um Ctrl K aqui, por exemplo, e ficar tentando posicionar frase por frase em cima de cada linha. Então o CorelDRAW ele facilita isso para você, tá? De uma forma automática. Selecione essa caixa de texto que você criou, clique com o botão direito e a primeira opção é alinhar a linha de base, grid. Você basta clicar aí e todo o seu texto de uma forma automática é alinhado. Como vocês estão vendo aí, eu posso dar um zoom e vocês vão ver, tá? Então o texto todo alinhadinho aí, sem problema nenhum. Acontece que se eu aumentar essa fonte, por exemplo, ele permanece com o alinhamento, porém ele pula algumas linhas. Então perceba que aqui em cima ele está 100% alinhado, né? E por causa do tamanho da fonte, ele pulou uma linha e colocou a outra frase na linha seguinte. Então isso já ajuda, né? E em vários projetos, eu mesmo às vezes faço muito trabalho de escola, faço atividades para colégios, né? Eu acabei fechando aí com uma escola particular e eu acabo entregando muito material das crianças e tal, faço muita atividade e isso me ajuda demais e por isso eu decidi passar para vocês nessa aula. A próxima dica é sobre contornos. Eu vou deletar tudo aqui, vou desmarcar o grid, tá? E vou deixar aqui o documento em branco para a gente ir para a próxima fase. Existem vários tipos de contorno. Eu vou te mostrar como funciona aqui agora. Eu vou pegar aqui, digitar aqui um texto, ok? Vou trocar aqui a fonte para a gente conseguir dar um exemplo mais visível. Pronto, eu tenho aqui esse texto. Eu posso aplicar contorno de duas maneiras. Primeiro é se eu clicar com o botão direito do mouse em qualquer cor da minha paleta de cor, eu já crio automaticamente um contorno. Vou clicar aqui no amarelo, por exemplo, vermelho. Então perceba que eu já criei um contorno com espessura mínima, né? Um contorno bem fino ali. Aqui na minha ferramenta, aqui na minha barra de ferramentas, tem a caneta de contorno. Se eu clicar e segurar, eu já consigo ter várias opções. Daqui mesmo eu já consigo aumentar o contorno. Então, contorno de espessura mínima, né? 1 mm, 2 mm, 0,25, 0,5, botar aqui 1 mm. Aqui em cima é 0,1 mm, tá? Vou botar aqui 1 mm. Pronto, ele aumentou o meu contorno, ok?
E assim seria se eu colocasse qualquer outra opção. Se eu aumentar aqui, evidentemente ele vai ficar mais grosso. Vou deixar aqui com 1 milímetro, por exemplo, supondo que desse jeito aqui me agradou. Se eu pegar esse texto, tá? E eu quero posicionar ele dentro de um quadrado aqui, por exemplo, se eu diminuir esse texto, esse contorno ele não vai diminuir, ele vai permanecer dessa maneira. Perceba que ele acabou adentrando o meu texto e ficou uma coisa horrível, tá? Se eu quisesse que ele viesse a caber dentro desse quadrado e eu precisasse diminuir ainda mais, olha só o que aconteceria, tá? Então muita gente não sabe resolver isso aqui e eu vou mostrar para você como que isso se resolve. Eu vou aumentar aqui, ó, deixar o tamanho assim mais ou menos para você ter a noção de como resolver essa questão. Então esse tipo de contorno você precisa usar para corrigir essa questão o atalho F12 do seu teclado. Aperte F12, ele vai abrir a caixa da caneta de contorno. Você pode acessar esse menu também por aqui pela própria caneta de contorno. Se você clicar e segurar, a primeira opção é caneta de contorno. Ok? Dentro dessa caixa aqui que se abriu, você tem algumas opções, eu vou mostrar para vocês aqui agora. Estilo. Aqui primeiro você tem a largura, né? Você pode aumentar também, aquela mesma coisa que fizemos anteriormente na outra opção. Então aqui você tem a largura, aqui é a unidade de medidas, né? Pode estar em milímetros, pontos, centímetros, enfim. Aqui é o estilo. Nesse estilo você pode alterar para uma linha pontilhada, por exemplo. Eu vou clicar nessa linha tracejada aqui e vou dar um OK. Então você não está vendo, né? Porque está muito miúdo, mas meu contorno ele ficou pontilhado, tá? Se eu aumentasse ele, por exemplo, olha só, vendo só? Então, são vários estilos que tem ali dentro. Eu não vou mostrar todos para vocês, mas vocês podem ir testando aí vários estilos de contorno, ok? Aqui você tem setas, olha só. Se eu pegar uma linha aqui, traçar uma linha qualquer aqui, ó, e vou fazer a mesma coisa. Isso aqui é um contorno, tá? Eu vou apertar o F12, ele mostra as mesmas opções. Eu posso mudar essa linha para uma linha pontilhada e tudo mais. E aqui eu tenho alguns estilos de seta. Se eu clicar aqui, por exemplo, ele acaba criando uma seta aqui, ó, na ponta da minha linha, tá? Então, esse lado se refere ao lado esquerdo e esse lado aqui ao lado direito. Então, se eu clicar ali, dou um OK, ele cria uma outra seta ou um outro objeto que eu escolhesse. Pronto, agora eu vou te ensinar a consertar ou a resolver o erro, né, que acontece se você diminuir o contorno. Olha só, eu estou com esse contorno pontilhado, mais uma vez eu vou mostrar para vocês. Se eu diminuir ele, perceba que os pontos acabam ficando maiores. Vou apertar a tecla F12 e o segredo, pessoal, está aqui, ó. Basta você marcar essa opção, escala com o objeto. Se você marcar isso aqui e der um OK, acabou o problema. Você pode diminuir o quanto for e o contorno ele vai permanecer estável, ele vai ficar do tamanho proporcional ao seu texto, ele vai ficar preso ali, tá? Então, eu espero que com isso aqui eu já tenha ajudado vocês, tá bom? Então, esse é o método para você resolver essa questão. Agora vamos passar para outros tipos de contorno, outros modos de aplicar contorno em um texto ou até mesmo em um objeto. Digitei aqui um novo texto, tá? Vou mudar a fonte, mandar ali para o centro. Aqui na ferramenta de sombreamento, se você clicar e segurar, você vai achar também a ferramenta contorno, tá? Então eu vou marcar ela, vou selecionar. A minha barra de propriedades já mudou. Perceba que aqui eu tenho a cor do contorno, aqui eu tenho a cor do preenchimento. Se eu der um clique aqui no meu texto, algumas opções que estavam apagadas agora estão habilitadas. Então aqui eu tenho um contorno de centro, o contorno interno e o contorno externo. E aqui eu tenho uma escada, que são os níveis de contorno que eu quero. Então ele está com 1, ele vai criar um contorno. Se eu botar para 2, ele vai criar 2 contornos, tá? Um em cima do outro. E aqui é o tamanho desse contorno, ok? Olha só, eu cliquei aqui para baixo, ele automaticamente já aplicou um contorno branco. Isso porque a cor aqui branca está selecionada. E esse é um contorno interno, pode ver que ele aplicou um contorno para dentro. Se eu clicar aqui para fora, olha só, ele aplica um contorno externo. Perceba que aqui ele já mudou, tá? Ele mudou, ele estava... Vou voltar aqui, ó, vou botar aqui para dentro. Então é um contorno interno e a opção interna que está marcada. Se eu clicar e arrastar para fora do meu texto, ele cria um contorno externo. E esse contorno ele está por fora, né? Então como o fundo do documento é branco, vocês não estão vendo. Eu vou criar aqui um fundo para vocês
consegui ver aqui. Opa, acabei mudando o texto, né? Deixa eu criar um fundo aqui vermelho, por exemplo. Pronto. Agora aí vocês estão vendo que ele criou um contorno por fora do meu objeto, tá? Então, se eu arrasto para dentro aqui, ó, seleciono aqui, arrasto para dentro, ele cria um contorno interno. Se eu arrasto para fora do texto, ele cria um contorno externo. E se eu continuar aumentando, ele vai criando um contorno maior. Olha só que interessante. E se eu marcar essa opção aqui com número 2, por exemplo, ele cria um outro nível de contorno, tá? Que eu posso ir também, evidentemente, controlando aí, como vocês estão vendo. E assim sucessivamente. Se eu criar outro, e por aí vai, tá? É uma escada de contorno. Então, essa é uma das maneiras de você aplicar, né, o contorno ao seu texto, ao seu objeto. Bom, eu vou digitar aqui novamente outro texto, tá? Vou trocar a fonte, né, para uma fonte mais cheia, ficar fácil da gente trabalhar. Existe outra maneira de você usar o contorno aqui no CorelDRAW, que é o atalho Ctrl F9, tá? Você usa o Ctrl F9 aqui, vai abrir a caixa de contorno para você aqui do lado, e você tem as mesmas opções da ferramenta de contorno que está aqui desse outro lado. Então aqui você tem o contorno para o centro, o contorno interno e o contorno externo. E aqui você tem com cantos, né, os cantos normais, com quinas. Aqui você tem cantos arredondados e aqui você tem as quinas cortadas, né, como você está vendo aí. Então aqui a gente tem as cores, eu vou marcar aqui a cor do preenchimento, eu vou colocar vermelho, por exemplo. Ele está me mostrando dessa maneira porque nós não diminuímos, né, a escala aqui. Então eu vou diminuir aqui, ó, deixar apenas com uma e vou aplicar. Tá? Eu vou mudar aqui a cor para amarelo. Pronto, só para ressair sobre o vermelho ali a gente conseguir enxergar o trabalho. Então aqui a gente tem um contorno arredondado, mesmo marcado ali que está com quina, porque essa fonte já é arredondada, tá? Então eu vou digitar aqui com outra fonte, por exemplo, eu vou trocar essa fonte. Pronto, então você percebe que aí as quinas estão pontudas, tá? Se eu marcar essa opção aqui, ó, e der um aplicar, ele arredonda as quinas. E se eu marcar a última opção, ele simplesmente corta as quinas, como vocês estão vendo. Tá? E esse contorno aqui, ele pode ser separado do objeto ou do texto. Tá? Se você der um Ctrl K, por exemplo, ele acaba sendo separado. Tá? O contorno que você aplica com o botão direito em qualquer cor, não é possível fazer isso. Mas com esse contorno aqui, você consegue separar e ele passa a ser um objeto. Tá? Você pode mudar de cor, fazer o que você quiser. Fica mais fácil até para você trabalhar, tá? Olha só. Bom, por hoje era isso. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, curtir e comentar nesse vídeo. E a gente se vê na próxima.